Deus, aqui na sua rádio Plenitude do Recife, como nós anunciamos durante o período da semana, né? Desde semana passada, né? Desde semana passada, a gente anunciamos que estaríamos esperando o professor e doutor em apologética cristã, o nosso irmão Luciano Firmino do Vale, né? Ele que é o autor do livro Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, né? E nós estamos com ele já faz alguns minutos que aqui estamos, e estamos com eles a posto para podermos conversar um pouco. Ele vai ficar à vontade para poder explicar algumas coisas, né? Aquilo que lhe for necessário a explicar às pessoas que estejam aí, quem sabe querer, né? Saber alguma coisa, o que é então, né? Ateísmo, né? E ele vai explicar isso aí, hein? Então, o que é o ateísmo, né? Muita gente neste momento pode estar se perguntando, né? O que é o ateísmo, né? Então, ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, tá bom? Então, assim a gente vai abrir aqui os microfones da Plenitude, programa Momentos com Deus, para que o doutor em apologética cristã, o nosso irmão Luciano, também professor, né? E escritor também, né? E então ele vai estar dando assim a sua saudação, né? Mandando o seu alô para quem quiser, e também prosseguir com a sua, né? Com aquilo que for cabíveis dentro do assunto, ok? Paz do Senhor, meu querido irmão, professor, doutor e escritor, né? A paz do Senhor, meu querido. Tudo bem, meu querido? Pode ficar à vontade. Paz do Senhor, meu irmão. Pode ficar bem perto. Isso. Deus abençoe. Bom dia a todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade aqui presente. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo nessa rádio abençoada. Que Deus continue aí te ajudando, te fortalecendo, estando sempre presente com a gente. E assim, hoje nós iremos trabalhar um pouquinho a respeito do livro Ateísmo, escrito por mim. E hoje eu vou fazer um pequeno resumo, as informações aqui que vai ser trabalhada. E assim, o que seria ateísmo para princípio de conversa? Bem, e porque também aí pode entender o crescimento do ateísmo hoje em dia, devido a certas circunstâncias meio que pseudocientíficas que vem aí motivando certas pessoas e indivíduos a caírem nessa armadilha de chamado ateísmo, né? E sabemos que o ateísmo existe diversos tipos de ateísmo, mas hoje nós iremos focar em alguns tipos de ateísmo, que é o ateísmo darwinista. O ateísmo darwinista é muito propagado nas escolas, universidades, em simpósios, tá? E assim, esse ateísmo tem sido construído sobre a realidade e se transformado em ilusão. Infelizmente, as escolas estão submissas a essa prática ideológica que motiva até, inclusive até mesmo posicionamentos políticos. Hoje em dia se defende mais animais do que ser humano. Aí você lhe pergunta por que isso acontece? Por causa do ateísmo. Ou seja, a dignidade que deveria ser dada ao ser humano não é mais dada ao ser humano, e sim aos animais. Hoje, recentemente, pela manhã, tive a notícia de uma mãe jogar um feto de uma criança de um ônibus em movimento. E graças a Deus a criança sobreviveu. E esse é o resultado do ateísmo, que tem conquistado pensamento e corações. Então, um dos objetivos ao escrever esse livro foi porque isso está acontecendo. As pessoas não estão mais acreditando em Deus, né, no Deus verdadeiro. Então acreditam mais
no hoje, no momento, e as pessoas estão perdendo a sua fé. E a igreja precisa despertar para conseguir evangelizar essas pessoas. Nós temos a preocupação social de cuidar dos pobres, dos carentes, né? Da assistência, mas nos esquecemos de adeptos de seitas, né? A pessoas que se envolvem no ateísmo e não conseguimos construir uma comunicação saudável. Então esse livro, Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, vem nos ajudar a, pelo menos, trazer um bom argumento que ajude as pessoas a conhecerem, de fato, a chamada verdade absoluta, na qual a ciência hoje em dia, na época presente chamada pós-modernidade ou modernidade líquida, tem se esquivado das verdades absolutas, tão buscada no período da modernidade, séculos passados. O ateísmo hoje encontra-se em diversos setores da sociedade, principalmente no meio educacional. Os seus filhos, tá, que estudam aí na rede pública ou privada ou particular, desde o ensino infantil ao ensino médio, ele se envolve com o ateísmo. Dentro, por exemplo, da biologia. A biologia tem um campo específico que estuda a evolução das espécies. E na evolução das espécies, é dito através de um cientista chamado Charles Darwin, que o ser humano ele foi um produto do acaso, do acidente, de um processo que demorou milhares de anos para chegar até hoje. É aquela velha história, nós somos primos do macaco, descendentes do macaco. Né? Veja, então é isso que os livros de biologia, tanto do ensino fundamental quanto do médio, na parte de genética, na parte da evolução, trabalham isso. Então, assim, é muito preocupante a gente perceber que falta um certo comprometimento da igreja para esse tipo de cosmovisão. E ateísmo, respondendo à pergunta, ateísmo é um tipo de cosmovisão e também um tipo de religião. E por que eu digo que é um tipo de cosmovisão? Cosmovisão é aquilo que eu consigo ver no mundo, é a minha interpretação do mundo. E por que eu chamo de religião? Porque existe um filósofo e economista, Karl Marx, que hoje é muito, de certa forma, reverenciado como um deus nas universidades federais, né? Haja visto, não estamos aqui depreciando ou ignorando os méritos de um sistema educacional. Também não estamos querendo atacar nenhum tipo de pessoa ou de sistema. Apenas estamos trabalhando à luz da realidade, verdades. Nós queremos aqui, só um minutinho para que o irmão, o nosso amado entrevistado, o nosso querido Luciano Firmino do Vale, é o doutor, né? É o doutor que está dando essa conversa agradável a você a respeito do conhecimento do que é ateísmo, tá bom? Então, o doutor Luciano, né? Luciano Firmino do Vale, tá bom? Ele que está conversando sobre o ateísmo e vai prosseguir com a sua conversa, ok? Pois bem, é justamente aí que nós devemos encontrar respostas e respaldos. Por exemplo, quero chegar até você te dando um exemplo de tudo que eu acabei de explicar. Imagine que você esteja em qualquer ambiente que seja, em sua casa, em seu comércio, na igreja, na faculdade, seja onde você estiver. Você faz uma pergunta simples, como essa: o que eu estou vendo é produto do acaso, acidental ou de um design inteligente? Dessas três possibilidades, ou dessas três respostas, apenas uma tem sentido. Se eu disser que foi por acaso, eu vou ter que imaginar que um copo com água, uma garrafa PET, uma caneta, a mesa no qual nós estamos aqui na rádio e a própria rádio foi feito por acaso, não faz sentido nenhum. Pois houve agentes externos e inteligentes que idealizaram todo esse processo para que nós tenhamos hoje, aqui, no dia de hoje, trabalhando. Por exemplo, se eu disser que foi por acidente, não faz sentido, porque teria que haver um conjunto de cores, de substâncias, de matéria, de proporção quase incalculável para formar cada conjunto desse.
impossível você cientificamente conseguir imaginar isso. A terceira e última possibilidade, que é a resposta mais interessante, a mais que tem sentido, que explica o que existe no mundo, isso se você considerar também porque a natureza existe, porque o cosmos existe. Aí nesse fato nós chamamos de cosmovisão, né? Ou design inteligente. E o design inteligente tem outras explicações, que é o criacionismo, né? Então, através desse último conceito, dessa última resposta, nós conseguimos explicar por que existe a ave, por que existem as plantas, árvores, animais e o próprio ser humano. Só que hoje em dia as pessoas, principalmente por posições equivocadas, rejeitam esse tipo de explicação. Só que esse tipo de explicação é rejeitada devido à falta de coerência, de conhecimento verdadeiro e também de uma rejeição. Dentro do livro, especificamente, eu trabalhei cerca de 3 capítulos divididos. Tá? O primeiro capítulo trabalha entre as cosmovisões, que vai trabalhar aí a questão da criação do universo, do cosmos, de uma forma não tão complexa, mas acessível a qualquer pessoa. Então, um dos objetivos do livro é fazer com que qualquer pessoa possa entender o que está sendo aqui explicado. No segundo capítulo, nós trabalhamos aí a questão da queda do ser humano, da sociedade, da cultura, da civilização, dos conceitos e de movimentos arcaicos, de movimentos ultrapassados, de movimentos anti-humanos. Inclusive, quando nós trabalhamos aqui a queda do ser humano, eu gostaria de fazer um detalhe para vocês. Vocês sabiam que os direitos humanos originalmente foi se baseado no cristianismo? O direito humano foi baseado no cristianismo. Só que os direitos humanos que nós temos hoje não se baseia mais no cristianismo. Se baseia em termos materiais, pois a Organização das Nações Unidas, com o passar do tempo, modificou o conceito, a dignidade para o ser humano. Aí nós voltamos ao que eu dei como explicação inicial. A mãe que jogou uma criança para fora de um ônibus em movimento. Onde estão os direitos humanos aí? Em canto nenhum, porque foi mudado. Se retirou a base, o fundamento da vida. E é isso que o cristianismo prega. A dignidade e o valor da vida. Se você retirar o cristianismo e colocar qualquer outro sistema, você botar o ateísmo. O ateísmo é um sistema de compreensão humana. Se você botar o ateísmo, o que vai acontecer? É o que a gente está vendo hoje. Animais sendo mais defendidos do que o próprio ser humano. Então no capítulo 2, trabalho essa questão. Aí você vai ter a definição de que o que é pecado. Naqueles dias não havia verdade. Uma sociedade ainda nesse estado é uma sociedade religiosa. Todos são religiosos de uma forma ou de outra. Movimento LGBT e o movimento dos OVNIs, que é um tipo de espiritualidade ultrapassada e equivocada. Inclusive, vamos trabalhar de uma forma muito rápida por que o mal existe. Aí você pergunta na campanha evangelizadora, está evangelizando uma pessoa e a pessoa pergunta a você: por que, meu amigo, meu pastor, meu professor, o mal existe? Por que tanto sofrimento no mundo? Qual é a razão disso? Então a gente vai explicando dentro do livro essas questões. Muito interessante. E no terceiro capítulo, que é a parte mais conclusiva, nós vamos dar enfoque à cosmovisão teísta, que é contrário ao ateísmo. A cosmovisão teísta trabalha a filosofia, a teologia, a sociologia, a própria ciência, da forma como é de verdade. E deste modo, a gente trabalha também alguns argumentos cosmológicos e trazemos também aqui para vocês, em forma resumida, a partir da página 49, um resumo sobre teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. Esse último capítulo, que estou acabando de concluir, é um capítulo no qual nós vamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu escrevi esse capítulo?
Porque muitas instituições, faculdades, inclusive de seminários que se dizem teológicos, são seminários hoje que não acreditam na Trindade, não acreditam na inspiração bíblica. Digo isso porque conheço alguns que, por onde passei, não acreditam nessas duas principais necessidades para a fé cristã. E se dizem seminários ou faculdades teológicas. Então a gente precisa aí ter cuidado, pois a Bíblia diz: examinai se o Espírito procede de Deus ou não. Pergunte a um instituto teológico antes de fazer sua matrícula. Pergunta ao instituto teológico, a um seminário, se ele acredita piamente na Trindade, que Deus é o Pai, que Deus é o Filho e que Deus é o Espírito Santo. Se não acreditar, meu irmão, você está envolvido em uma espécie de ateísmo. Porque, como eu disse no começo, existem vários tipos de ateísmo. E esse tipo de ateísmo se chama ateísmo religioso. É um ateísmo que se afasta dos padrões bíblicos. Na página 17, eu venho definindo o que é ateísmo. Que diz assim: o ateísmo é toda a postura teórica, abre aspas, doutrina, fecha aspas, ou de vida, que negue a existência de Deus. Existem pelo menos 3 tipos de ateísmo, mas segundo os especialistas, está em torno de 8 a 10 tipos de ateísmo. O primeiro ateísmo que eu destaco aqui é o ateísmo prático. O outro é o ateísmo teórico e negativo, na página 18. E o terceiro é o ateísmo teórico positivo. Mas a minha obra trabalha o ateísmo científico, darwinista, que vai envolver filósofos como Karl Marx, Jean-Paul Sartre, Freud. Freud foi o construtor da psicanálise. A psicanálise se fundamenta, em certo sentido, no ateísmo. Então a gente precisa ter cuidado, porque tem coisas do ateísmo aí. E no próprio darwinismo, que é o cientista que criou a teoria da evolução das espécies. E eu trabalho basicamente isso. Então, o ateísmo é justamente isso: uma crença, uma religião, um posicionamento científico contrário à existência de Deus. Aí você me pergunta: Luciano, eu posso provar a existência de Deus cientificamente? Eu lhe responderei que não. Deus não pode ser provado cientificamente. Aí por que não? Porque se Deus pudesse ser provado cientificamente, ele seria produto da matéria. Ele seria produto da matéria, né? Produto do espaço e do tempo. Aí como eu sei que Deus existe? Aí você responde: porque Jesus existiu no primeiro século e foi morto no governo do Império Romano. Que houve discípulos, testemunhas oculares, que registraram. E que os documentos do Novo Testamento são maiores do que qualquer obra da antiguidade clássica. E isso tudo nos leva a fundamentar evidências que comprovam a veracidade, a precisão, da ideia da apologética, não é? A defesa, a confiabilidade, a garantia de que o conjunto de 66 livros, tá? Apenas esses, não outros, são inspirados por Deus através de Cristo, do seu Espírito Santo, e daí nós podemos acreditar que Deus existe. 66 livros, você está falando aí da Bíblia? Da Bíblia. Exato. O Antigo e o Novo Testamento. Então, a ciência, ela não consegue provar Deus, mas ela pode te aproximar de Deus. O único que vai salvar você não é a ciência. Pois a ciência é como um dos caminhos que conduz o ser humano a um raciocínio correto, mas ele não se aproxima tão profundamente. Por exemplo, da filosofia antiga, da Grécia. Século V, os filósofos se debatiam muito a respeito das coisas. Eles antes desafiavam a mitologia, desafiavam a religião, porque a religião naquela época era uma religião muito esquisita, estranha. E os filósofos se reuniam, debatiam e conseguiram, através da filosofia, descobrir o Logos, a razão. Só que essa razão não foi profundamente descoberta pelos filósofos. Mas por quê? Porque coube ao apóstolo João, no capítulo 1 e o verso 1, estabeleceu o conceito. No princípio era o verbo, e o verbo aí é o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No caso, o Logos aqui também significa ser o nome do instituto que você
Isso. Que eu trabalho. Então, Isso. aproveitando esse ponto aí, eu também tenho, pela misericórdia de Deus, um instituto chamado Instituto de Ensino Teológico Logos. Instituto de Ensino Teológico Logos, não é isso? Isso, exatamente. Onde a gente trabalha diversos cursos, né? Inclusive o curso de apologética, que trabalha muito o ateísmo. Doutor Luciano, o que significa ser apologética? Sim, o que significa ser apologética? Muita gente está se perguntando lá do outro lado, né? Significa você defender as escrituras, defender a fé. Existem vários tipos de apologética. Existe a apologética dos maometanos, defensores de Maomé, do islamismo. Existem defensores das testemunhas de Jeová. Existem vários tipos de apologéticas. E nós somos apologistas, né? Porque a apologética veio desde o primeiro século, com os padres da igreja. Tá? Não tem nada a ver com a igreja católica, tá? Depois, no curso de História da Igreja, você vai saber que os padres da igreja não tem nada a ver com a igreja católica. Que também pode ser outro nome para paz da igreja. Não tem nada a ver, tá? Mas isso é um outro assunto, tá? Mas a apologética começa aí, basicamente, historicamente, no segundo século, onde pessoas se reuniam para defender a fé contra pensamentos dentro da igreja, que eram equivocados, e contra pensamentos fora da igreja. Aí vão defender a fé contra as heresias, tá? Então a apologética, o apologista é aquele que defende a fé cristã. Tá aí então, hein? Estamos conversando com o doutor em apologética cristã, aqui no programa Momentos com Deus, na sua rádio Plenitude do Recife, ao vivo, tá bom, querido? Agora são 10 horas e mais 36 minutos e o doutor em apologética cristã, que é o nosso professor, doutor e professor, tá bom? Ele vai prosseguindo com a sua conversa. Pode ficar à vontade, meu querido. Muito obrigado, meu irmão. Então, ateísmo é uma religião que está crescendo cada vez mais em nossa sociedade devido a tanta situação, conflitos e problemas não resolvidos. Então, a igreja precisa conseguir pelo menos chegar a esse público que está sendo esquecido. Assim, como experiente nesse campo, existem pessoas, tá, que devem ser respeitadas. As pessoas devem ser respeitadas, independente do seu pensamento. Todavia, não quer dizer que essa pessoa esteja com o pensamento correto, tá? E o ateísta pode ser classificado como emocional. Por que emocional? Porque talvez essa pessoa se tornou ateu porque perdeu uma mãe, perdeu um pai, perdeu um emprego, não sei. Perdeu algum relacionamento, perdeu o sentido da vida. Então é um ateu emocional. Ateu emocional. Então é baseado no sentimento que aconteceu com ele. A questão mais emocional, a questão mais interna, né? E por essa pessoa a gente precisa fazer orações, né? Convidá-lo para participar do culto. Por outro lado, tem o ateu racional, ou o ateu científico, no qual entra o Charles Darwin, por exemplo, o Karl Marx, né? Hoje em dia está na moda unir coisas paradoxais, contraditórias. Se uniu hoje o marxismo com o ateísmo e se formou um pensamento plenamente equivocado. Ou seja, que pensamento é esse? É o pensamento de que eu posso acreditar em Deus e desacreditar ao mesmo tempo. Faz sentido? Não faz. Não faz. Não faz no sentido, porque se você for realmente nas fontes primárias de Karl Marx e do próprio ateísmo, porque Karl Marx era um judeu que consequentemente deveria acreditar em Deus, e baseado em um conceito contra o capitalismo, ele cria o ateísmo. Inclusive, por que eu digo isso? Porque ele vai dizer assim, que a religião é o ópio do povo. Porque na época de O ópio significa ser a opção? Não, o ópio significa uma espécie de droga, tá? Uma espécie de consumo que as pessoas ficam meio que em outro mundo, né? E a religião, na visão de Marx, impedia que a sua ideia socialista fosse posta em prática. Então, algo impedia Marx de chegar ao topo da pirâmide de domínio, que é a religião. Então, a religião impedia. Então, por isso que ele vai rejeitar a religião e daí vai criar-se o seu ateísmo. Só que hoje em dia as pessoas gostam de
de mudar a história, né? Mudam a história. Aí por isso que hoje em dia nós temos a chamada teologia da libertação. Teologia da libertação. Aí essa teologia da libertação não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a doutrina. Aparentemente é bíblica. Uhum. Pelo nome não tem nada de estranho, né? Não tem nada a sim. ver. Teologia da libertação, chefe. Mas quando você vê a origem, a história, entendeu? Os escritos. O senhor falou da teologia e veio em meu conhecimento humano. Teologia, o que significa teologia de gênero? Sim. Então, na verdade, seria ideologia de gênero. Certo, Tá? ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Porém, existe uma certa teologia aí dentro, tá? Existe. Mas o enfoque maior é a ideologia. A ideologia, primeiramente, não é científico, tá? Ideologia não é ciência. Em primeiro lugar, não é ciência, não é psicanálise, não é psicologia, não é filosofia, não é sociologia, não é ciência. Em primeiro lugar, a gente tem que saber disso. Segundo lugar, ideologia não é religião, tá? Ideologia não é religião. Terceiro lugar, a ideologia, na verdade, ela é um produto de uma mente ateísta que se envolve com dogmatismo político partidário. E a ideologia de gênero era remota a uma nova narrativa da escola de Frankfurt, com Max Horkheimer, entre outros pensadores. Nessa ideologia, que eles vão fazer uma revisão dos trabalhos de Marx, desse ateu que eu estou falando para vocês, Karl Marx. E o que acontece? Nessa escola de Frankfurt, tá, na Alemanha, eles vão pegar temas sexuais e vão fazer uma nova aplicação para a sociedade. Então, a sexualidade como força motriz que conduz a sociedade, porque antes disso aí era o capitalismo ou a mercadoria, tá? Aí viram que isso não daria certo, aí passaram para a sexualidade. Então a ideologia de gênero trabalha a sexualidade. A princípio de tudo, a sexualidade infantil. Eles querem trabalhar a sexualidade infantil, trabalhando aí todo tipo de abominação. Uhum. Né? Todo tipo de abominação. Então eles vão trabalhar aí masturbação infantil, sexo com crianças. Antes do idade, tempo, no caso, né? Uhum. Até mesmo ainda como bebês ainda. Então as coisas são abomináveis. Então, Abomináveis, e dentro dessa escola surgiu também uma mulher chamada Simone de Beauvoir. Essa Simone de Beauvoir é casada com outro ateu chamado Jean-Paul Sartre, tá? Existencialista, também ateísta, que é filósofo, e ele vai construir essa mulher vai trabalhar o seu livro Segundo Sexo, onde ela vai dizer com a mais perfeita, entre aspas, precisão: a mulher sofre na época dela e na posteridade, sofre dentro de casa as maiores torturas, porque ela está sendo mãe, esposa e religiosa. Então a ideologia de gênero vai contra o ato de ser mãe, o ato de ser esposa, aí daí vem o feminismo. Meu Deus. Então você vê que é um emaranhado. É um emaranhado. Né? Você vê que está tudo conectado. Então a ideologia de gênero nunca foi ciência, até porque eu trabalho aqui movimento LGBT, tá? Não estou atacando ninguém aqui, tá certo? Para depois não... Tá certo? É a ideia, o pensamento, a doutrina, tá? Isso, quando eu cito pessoas, eu cito a informação das pessoas ou a referência no qual eu estou me baseando, tá certo? E na página 36, eu trabalho aqui rapidamente o movimento LGBT, que trabalha aí, de certa forma, a ideologia de gênero, mostrando que não é ciência, não é teologia, não é filosofia, até porque antes, no começo, pensava que poderia encontrar registro biológico dentro da genética a prática, por exemplo, homossexual. Uhum. Só que eles pensaram e viram que não tinha na genética um gene, tá, ou um genoma que desse origem à homossexualidade. Aí não. Então vamos explicar de outro jeito. Deixar a biologia de lado e vão agora para um aspecto mais social.
A homossexualidade, incluindo era a bissexualidade, o lesbianismo, e outras coisas semelhantes a essas, tá? Como a construção social, ou seja, é a sociedade que constrói desse jeito. Só que a gente não se baseia na sociedade, na nossa conduta, a gente se baseia na palavra de Deus, que é a verdade eterna. Então esse tipo de ideologia é um tipo também de ateísmo, que está sendo aí, infelizmente, ensinado no ensino infantil, ensino médio, e não faz sentido porque não é ciência. Não é ciência de jeito nenhum. Só que as pessoas vão comprando esse produto e por algum tipo de situação acabam caindo nessa armadilha. Então o ateísmo seria isso. Então a ideologia de gênero não é ciência. Tá aí então, estamos conversando com o doutor em apologética cristã. Ele que também é o fundador, né, o escritor do livro Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade. E tudo que você está ouvindo aqui, né, pelo doutor Luciano Firmino do Vale, né, professor em apologética cristã e também, né, em muitos outros assuntos, né, ele está explicando de uma base, de uma maneira que realmente dê para você entender pelo menos o mínimo, né? Pelo menos o mínimo, né, doutor Luciano? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Pode prosseguir, meu querido. Então, aí você me pergunta, mas por que isso tudo está acontecendo? Porque é o resultado do afastamento de Deus. O ser humano precisa buscar Deus de verdade. Quando você estuda com a gente no curso História da Igreja, você vai aprender que hoje nós não temos a mesma fé dos antepassados. Não temos, em primeiro lugar. E segundo é que nós precisamos ter essa fé. Sabe por quê? Porque eu vou te dar um exemplo. No ano 64 depois de Cristo, diversos imperadores romanos, o Império Romano foi um império profetizado desde Daniel, tá? Que durou cerca de 1000 anos. E no ano 64 houve a perseguição do imperador Nero, tá? E tocou fogo em Roma e culpou os cristãos de uma forma muito rápida, tá certo? E naquela época os cristãos tinham que confessar ou Jesus Cristo ou o imperador Nero como Deus. E eles eram perseguidos pelo poder do Estado, pelo poder do Império. E os irmãos naquela época, quando eram pegos, eram aos milhares. Não era apenas 1, 2, 3, não. Era multidão. Eram muitas pessoas, muitas mesmo. Envolvendo crianças, mulheres grávidas, idosas, independente da idade, do gênero, né, do sexo, na verdade, melhor dizendo, sexo, né, do sexo masculino e feminino. Eles eram torturados friamente para a diversão do público e da plateia de Roma. O que acontecia? Eles tinham que confessar Jesus e confessavam e fazer suas orações, mas Deus não enviava nenhum anjo, Deus não enviava nenhum arcanjo para acabar com aquilo tudo. O interessante é que Deus estava presente com aquele pessoal, mas e como é que fica Deus aí? Deus existe? Aí que volta aos problemas do ateísmo, né? Porque Deus não interviu, né? Era o seu povo. Mas não, meu irmão. O objetivo daquela época, o objetivo daqueles irmãos, inclusive todos os apóstolos, foram torturados, mortos, de uma forma muito violenta, tá? O objetivo da morte dessas pessoas, desses irmãos, foi para que a gente pudesse ter mais confiança em Deus. E pudesse que através do sangue dessas pessoas, dos martírios, a gente pudesse ter a palavra e honrar os nossos antepassados. E muitas vezes a gente não honra. A gente leva uma topada, leva um corte e está reclamando, né? Enquanto as pessoas naquela época, cães, leões, animais, devoravam suas carnes. Noites e dias dentro de água, para no outro dia ser devorado por animais, sem nenhuma posição de defesa. Por que eu estou aqui? Sem nenhuma proteção, né? Então assim, ao ver a história da igreja de uma forma original, você vai ver que fé é exatamente essa, que a história da igreja, o curso de história da igreja que você pode fazer com a gente, tenta passar para vocês, porque é uma fé que vence obstáculo, ainda que a gente não tenha o sucesso imediato, pois o sucesso verdadeiro é estar com Cristo. E isso
era aquilo que eles confiavam tanto, porque na sua morte eles entendiam que estavam partindo para casa. Era uma passagem direta. Eles não iam dar uma pausa, não, iam direto para o céu. Então a confiança deles era imediata, não tinha esse negócio não, meu Deus, eu vou morrer, o que vai acontecer? Não, eles acreditavam que iam morrer e que iam estar com Cristo. E a confiança dele era plenamente em Deus. Era isso que importava, então é isso que importa no dia de hoje pra gente, que mesmo que você não tenha entendido nada aqui acontecer a vocês, que você possa entender que Cristo é suficiente pra gente. Cristo é suficiente, independente da sua situação, da sua história, do que você esteja passando, tá? Do seu sofrimento, que eu não estou tirando o seu sofrimento em depreciação aos demais, mas que Cristo seja a sua solução, o seu remédio, a sua solução. Ainda que você venha a ser sepultado, mas confie nele, que ele é capaz de ressuscitar. Ele é fiel. Amém. Confie nele, não duvide não. Porque eu estou aqui, eu escrevi esse livro, não foi porque eu tive condições. Houve situações, houve alguém. Isso é a mão de Deus. Então é um testemunho que eu dou a vocês aqui de uma forma muito simples, que o livro é um livro simples também, mas que ajuda a igreja, ajuda a todos nós, de uma forma geral, a compreender que o ateísmo pode ser refutado, pode ser respondido, e que o ateísmo não faz sentido nem para os posicionamentos científicos e nem para as pessoas mais simples da vida, porque quando eu estudava no ensino médio, havia muitas pessoas que eram ateias, então se defendiam com dentes e faca, né? Uhum. Mas isso não faz sentido quando você realmente examina o ateísmo, as suas bases. Então aqui trabalho muito sobre a criação, né? A evolução das espécies, né? Que é muito conhecido. Trabalho a questão de hermenêutica e exegese. O que é hermenêutica e exegese? Hermenêutica e exegese são o seguinte: hermenêutica é uma ciência da interpretação. Então, até um advogado que estuda direito tem uma hermenêutica. Ele tem um tipo de hermenêutica que vai estudar o que? Código Penal, Constituição Federal. Todos os códigos têm uma interpretação. Até porque, se você pegar o STF, né, eles fazem hoje a reinterpretação da Constituição. Ou seja, eles fazem a chamada emendas constitucionais. Por isso que eles fazem a interpretação, a hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação. Então eles vão encontrar as brechas dentro da Constituição de 1989. E o que é exegese? Exegese também é uma disciplina da teologia que vai procurar estudar ou encontrar e analisar o que o autor quer dizer. Imagine, nós estamos aí, por exemplo, há 2000 anos depois que os escritos foram do Novo Testamento, por exemplo, foi concluído. Como eu, que no século 21, no meu estado, na minha cultura, vou entender um pensamento de 2000 anos atrás? Como é que eu vou entender isso? Tem que ter realmente... Aí eu preciso de uma ferramenta chamada exegese hermenêutica. Então a exegese vai te ajudar a compreender o texto conforme o autor, por exemplo, Tiago, Mateus, João, né, e tantos outros escreveram da forma que ele quer passar para aquela comunidade e para a posteridade. De uma forma que a pessoa venha entender, né, doutor Luciano? Exatamente. Então, assim, a exegese é justamente isso, é encontrar através do autor o que ele quis dizer. Por outro lado, em outro aspecto, existe a exegese, que isso é a exegese, é a prática muito comum entre as seitas, tá? As seitas pregam a exegese, ou seja, eles põem sobre o texto o que eles acreditam. Por exemplo, você vai encontrar muitos religiosos que acreditam em OVNIs. Eu trabalho aqui na página 36, os OVNIs. Acreditam em OVNIs, porque expõem, né, a sua ideia no texto. Então isso é contraditório. Pois bem, meus amados, estamos conversando com o doutor em apologética cristã e também escritor do livro, né, do livro Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade. Um livro muito bom, que você pode ter um conhecimento muito mais amplo, tá certo? Meus queridos, está em cima da hora do apoio cultural da emissora, tá bom? Depois do apoio cultural, aí o doutor, né, doutor Luciano, né, ele vai continuar a sua conversa aqui,
Tá certo, doutor Luciano? Certo. Ok? Certo. A gente está em cima de 10 horas e mais 56 minutos, né? E 54 minutos. E a gente vai para o apoio cultural da emissora. E daqui a pouquinho, segura aí, pastor. Segura aí, doutor Luciano, né? Tá certo. Segura aí um pouquinho. E daqui a pouquinho a gente já volta com o doutor Luciano, doutor em apologética cristã, né? Com certeza é uma bênção e você não pode perder de forma alguma de ter esse livro na sua discotecária, né? Na sua biblioteca, no caso, né? Discotecária, biblioteca, gente, é biblioteca, né? Tá certo? Rapaz, é desse jeito, tá bom? Então você não pode perder de ter de jeito nenhum esse livro na sua biblioteca, tá bom, querido? Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhe sobre o assunto. Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, com o Dr. Luciano em apologética. Muito bom, muito bom. Momentos com Deus, muito bom dia para você. Estamos apresentando o programa Momentos com Deus, que tem aí o apoio, né, dos nossos colaboradores. E hoje estamos aqui com o nosso querido irmão, professor e doutor em apologética, tá certo? Deus abençoe. E você ainda vai tirar algumas dúvidas ainda, tá certo? Aqui no nosso horário. E agora são 11 horas e mais 8 minutos. Programação Momentos com Deus. O meu abraço todo especial a você que está ligado ou conectado com a gente. A gente só tem que agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado ao meu amigo Eudes Fideli lá do outro lado ouvindo a gente, conectado com a gente. Deus abençoe. A todos que estão ligados ou conectados com a gente. E estamos com o nosso querido irmão, amigo, né? Amigo, irmão e também professor e doutor em apologética, né? Isso, e muitos outros assuntos também. Escritor do livro Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, né? É uma ilusão construída sobre a realidade, né? E nesse momento, então, a gente já volta com o nosso irmão, tá certo? Com o doutor Luciano. E com certeza a gente quer agradecer, porque ele já não está se despedindo não, tá certo? Mas eu estou já agradecendo de antemão, né? Por ele ter vindo, recebemos aqui o nosso amado irmão, né? E muito obrigado mesmo por estar nos atendendo. Doutor Luciano, bom dia de novo e a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, bom dia, meu irmão. Graças a Deus. Estamos de volta à nossa conversa, né? Tirando algumas dúvidas dos amados ouvintes, né? E já explicamos, ou o senhor já explicou aí várias coisas sobre o ateísmo, né? Sobre o ateísmo já explicou, né? E aí tem mais algumas coisas aqui que o senhor vai prosseguir, né? Conversando com a gente. E agora eu quero perguntar ao doutor Luciano, né? A respeito, né? O que trata o livro? Isso aí já foi, não já? Já foi, não foi? Já foi. Agora a gente vai. Quais cursos você oferece no seu instituto? Que no caso o nome é Instituto de Ensino Teológico Logos, né? Que coisa, eu achei bonito esse nome, viu? Instituto de Ensino Teológico Logos. E aí já aproveita e já deu o significado desse nome também, né? Tá certo? Tá certo. Fica à vontade, meu querido. Então, obrigado novamente pela oportunidade aqui, à Rádio Plenitude e aos irmãos Maio, principalmente, a Deus. E o Logos é uma palavra grega. Sim. Que foi usada pelo evangelista e apóstolo João, que foi o último evangelista e discípulo do Senhor. Na verdade, o primeiro discípulo, tá? E que vai para a ilha de Patmos. Sim. Tá? Ele vai para a ilha de Patmos porque a pregação que ele tinha para a sua sociedade estava indo de contra a apostasia do mundo religioso daquela época. Então, ele usa a palavra logos, tá? Que nós hoje traduzimos como verbo. E de acordo com o capítulo 1 e o verso 1 ao 3 do Evangelho de João,
tá? O verbo, né? Ou a palavra, que pode ser também traduzido como palavra ou razão, tá? Inclusive o Dr. Gordon Rodon Clark, que é um calvinista, né? E eu mando aqui meu abraço aos calvinistas e arminianos aí de plantão que estão nos acompanhando também. Tem muitos, E viu? com certeza estão aí, né? Nós estamos aqui ou pelo decreto de Deus ou pela permissão de Deus, né? Então essa é a diferença mais interessante entre nós, mas o que nos une é Cristo. Então a palavra logos pode ser verbo, palavra, razão e lógica, que foi utilizado muito pelo Dr. Gordon Rodon Clark, tá? Inclusive fez até uma tradução com esse termo de lógica, né? Então logos tem a ver com razão, tem a ver com Cristo, tá? Que bom, né? Que é o sujeito do qual o predicado, que é Deus, dentro da construção da frase do capítulo 1 de João, trabalha. Tá? Então, o autor identifica Jesus sendo da mesma natureza divina de Deus, que daí da ideia de trindade. Então, seria isso a ideia de logos, tá? Então, o Instituto preza pela trindade, né? Tá vendo aí, né? Trindade. Muitas pessoas precisavam saber, né? Muitas pessoas, né? Mas com certeza, né? Com certeza aí que Deus continue abençoando, né? E vamos prosseguindo aí no que o Dr. Luciano vai ainda expandir para você a respeito do ateísmo, né? A respeito do ateísmo, que já foi explicado várias coisas, né? Mas com certeza, pode prosseguir, pastor. Bem, Dr. Luciano. Amém. Amém, a benção. Então, nosso instituto, ele hoje, no momento, está trabalhando na forma de ensino à distância. Então, Ensino à distância. Então você, em qualquer região do Brasil, pode adquirir nosso curso, tá? Nós temos o curso Filosofia, tá? Da religião. Temos o curso História da Filosofia, curso muito bom. Esse Filosofia da Religião é 4 meses, tá? Em 4 meses você conclui. O curso História da Filosofia é 1 ano, você estuda, é um curso avançado. Certo. Você vai trabalhar desde os pré-socráticos até os filósofos atuais. Depois nós temos o curso Refutando o Marxismo, que vai trabalhar o ateísmo de Karl Marx, tá certo? Depois nós temos o curso de Apologética Cristã. Tanto o curso de Refutando o Marxismo quanto o curso de Apologética Cristã também dura 1 ano. Então é um curso que você vai receber muita informação de uma forma que você possa entender, independente do seu grau de ensino. Eu estudei até a 4ª série. Eu fiz até... Não fiz nada, mas você pode estudar com a gente. Que bom, né? Tá? Então o nosso instituto, ele quer lhe atender, quer se aproximar de você de uma forma que você possa também se informar, tá certo? Também nós temos um curso Como Estudar e Interpretar a Bíblia, tá? Muito bom. Curso né? muito interessante. E temos um curso agora muito, assim, para quem eu indico esse curso, para quem já tem um certo amadurecimento devido ao tema, que é demonologia, satanologia e o estudo dos anjos, tá? Pois aqui a gente vai ver diversas teorias sobre as culturas, não é? Os jeans, né, que é uma espécie de demônio, tá? E é um curso que eu indico mais para quem quer, aí já tem experiência, tá? E temos o curso Escatologia, né? É um curso sobre as últimas coisas. Inclusive também nós temos o curso sobre seitas e heresias, dura também 1 ano. Então são vários assuntos, vários temas, tá? Que você pode aí aprender. Então no momento funciona por meio da plataforma do YouTube. Você entra em contato com a gente faz sua inscrição, tá? Você não paga matrícula nenhuma, tá? Só mensalidade, com preço acessível, tá? Mas que o conteúdo abordado, passado, é basicamente o mesmo conteúdo que é exposto pelos grandes institutos, pelos seminários. Só que a única diferença é que no momento é ensino à distância e o preço é em conta. Bem tá? acessível a todos, né, irmão? Aquele perfume, né, pequenininho que que marca, tem uma durabilidade bem intensa, né? Pronto, exatamente, desse jeito. É desse jeito, né? Então, Certo. os cursos são esses que nós oferecemos e que pode também... Nós também oferecemos palestras, se quiser. Nós podemos trabalhar algum tema sobre a apologética cristã, né, história da igreja, na sua congregação, tá? Para alguma turma especial. Temos um projeto de
levar o núcleo filosófico para a sua igreja, né? Porque a igreja precisa também da filosofia. Uhum. Como no passado, hoje também precisamos da filosofia para desenvolver a fé de uma forma mais compreensível. Então, esses são os cursos que nós oferecemos no momento no Instituto de Ensino Teológico Logos. Tá aí então, meus amados, meus queridos, estamos conversando com o doutor em apologética cristã, né? Em apologética, e muito bom, e também escritor do livro Ateísmo, uma ilusão construída à base, ou seja, uma ilusão construída sobre a realidade, tá certo? Então, é fácil adquirir esse livro, doutor Sim, Luciano? é fácil. É fácil? Tá aqui nas nossas mãos já, né? Por sinal, você quero agradecer, né? Porque ganhei um de presente, né? Nada Amém. mal, né? Amém. Fica à vontade, meu querido. Então, você pode adquirir esse livro entrando em contato pelo WhatsApp, tá? Pode E- falar o número, viu? No WhatsApp é 98870-9867, tá certo? E se você estiver fora de Pernambuco, do Recife, tá? Em outro estado, a gente envia o livro sem frete. Pronto. O frete é gratuito. Olha Tá? aí, tá A gente não vendo? cobra frete nenhum. Então você está sendo abençoado de todo jeito. De todo jeito tá sendo Não perca a abençoado, né? oportunidade. É. É a bênção. Pronto. Então está aí, meu querido, minha querida. Olha, você não pode perder de estudar no Instituto de Ensino Teológico Logos, né? Aproveite e faça a sua matrícula hoje ainda, tá bom? Por sinal, nós estamos anunciando aqui no horário do programa Momentos com Deus. Então, você não pode perder de forma e de jeito algum, né? De adquirir esse livro e também fazer a sua matrícula lá no Instituto, tá certo? Então, ensinos muito bom, você vai ter um amplo conhecimento, um conhecimento largo, né? A respeito de muitos assuntos sobre ateísmo, muitos assuntos conforme foi comentado aqui, tá certo? Então, meu querido, nós queremos realmente agradecer aí a sua vinda aqui, meu querido irmão e doutor em apologética, né? Eu quero deixar o meu querido irmão e doutor à vontade para fazer suas considerações finais e convidar mais uma vez, dar o seu número telefônico para as pessoas e poder convidá-los também para a sua igreja, para estar matriculado no instituto, né? Fique à vontade, meu querido irmão e doutor, né? Quer dizer, pastor, né? É porque tá tudo no caminho ensinando, né? verdade. Ensinando, né? Quem tá ensinando tá no caminho de algo que é ainda maior, tá certo? É desse jeito. Deus abençoe. Fica à vontade. Tá certo, meu irmão. Eu agradeço aí novamente a oportunidade, a Deus, tá? Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui pela rádio, tá? Um abraço a todos, tá? Não vou citar nome porque eu posso me esquecer, depois o pessoal vai querer... não disse meu Vai nome, cobrar mais rapaz. caro. Você esqueceu, né? Eu agradeço todo mundo da Assembleia de Deus, né? Dos Unidos. Agradeço às igrejas reformadas, calvinistas que estão nos acompanhando, do grupo do WhatsApp, aos nossos estudantes aqui do curso, tá? Aos nossos seguidores nas redes sociais, no canal Refúgio Teológico. Se você puder, se inscreva no canal que está no YouTube, Refúgio Teológico. Tem mais de 300 vídeos de estudos bíblicos. Olha aí, no viu? canal, mais de 300 vídeos, tá? E que Deus continue abençoando a rádio, os irmãos que trabalham na rádio aqui, todos eles, tá? E que essa rádio venha crescer muito e venha assim estar em primeiro lugar, né? Amém. Para a honra do Senhor Jesus. Então, meu irmão, faça esse convite, venha conhecer nosso instituto, venha conhecer nosso projeto, venha conhecer a nossa integridade, né? Pois a gente é muito transparente, né? A gente se envolve com o público, se envolve com o povo, não é algo que você vai receber e tá pronto e acabar, não. A gente tem tutoria, a gente tem acompanhamento pedagógico e didático, a gente quer que você aprenda, tá? Se você errar, a gente vai ensinando, né? De uma forma que você venha aprender. Então a gente se preocupa com o aprendizado, não é só você receber o material, tá pronto e acaba, não. Sim, outra coisa que queria perguntar também, né? Se esses cursos que eu faço à distância, eu também vou receber o meu certificado, doutor Luciano? Sim, todos os cursos, tá? Eles recebem certificado com o nome do instituto, com o meu nome, o nome do aluno, recebe. Inclusive, ontem recebeu o certificado uma pessoa da África, Olha, uma que irmã, coisa boa, tá? Gertrudes, recebeu o curso, se formou no curso de Filosofia da Religião, Uhum. acabou de receber. E você também pode receber um certificado, viu? Independente se você está aqui presente
ou à distância, ou em outro continente, É. recebe do mesmo jeito. O Instituto Teológico de Ensino Logos vai aonde você estiver, né? Exatamente. A gente não tem, né, barreira, né? Tá certo. A gente, então, sobre barreira, meu irmão, eu quero finalizar aqui, Pode ficar à vontade. trazendo aqui uma frase de um músico, que nesse momento ele está de acordo com a palavra. Uhum. Eu acho que é Sérgio Lopes. Uhum. Então, uma música que diz assim: a fé tem o seu segredo. É, Sérgio Lopes. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É Então, isso. tenha fé. Deus é maior. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Tá? Meu contato, deixo novamente, que é o 98870-9867. Então, fica à vontade. Qualquer hora, qualquer horário. Repete de novo, irmão. 98870-9867. Ó, ainda tem a música de fundo musical aí do Deus senhor. abençoe. Amém. Deus abençoe a todos e obrigado, viu? Tá, então, meus amados irmãos, ouvimos aí o doutor em apologética, tá certo? E também escritor, né? E professor, né? Ele é doutor, e também doutor em apologética cristã e também escritor do livro Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade. Então, se você quiser adquirir alguns cursos desse aí, qualquer um deles, tá bom? E receber também o seu certificado de honra, né? Porque você terminou aquele curso, então entre aí em contato com o Dr. Luciano, certo? E professor, uma pessoa, graças a Deus, eu tenho o agradecimento em estar com ele ao vivo, olhando olho no olho assim, né? É bom demais, viu? Então, Deus abençoe, Dr. Luciano, irmão, Deus abençoe continuamente, né? E que possa, um outro tempo também, voltar, as portas estão abertas aqui do programa Momentos com Deus na Rádio Plenitude. Ok, meu querido? Amém. Tá, então, meus amados, ouvimos tudo isso que acabamos de falar. E agora a gente vai ouvir um pouquinho da música aí, né? Né, Sandro Santos? Ouvir um pouquinho da música, né? E a gente quer agradecer a você que está ouvindo a gente aí em Momentos com Deus. Deus abençoe. Doutor Luciano Firmino do Vale, escritor, doutor, né? Rapaz, não é pouca coisa não, tá certo? Programa Momentos com Deus, trazendo essa relíquia pra você aí, coisas boas, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá então de música, Sérgio Lopes. Como é o título da música, Sandro? A fé. A fé. Tem que ter, meu querido, tem que ter. Se não tiver a fé, fica difícil de atravessar as montanhas e valados, viu?